Retornamos ao segundo bloco de resolução de questões sobre o histórico das políticas públicas de saúde no Brasil, com foco nas bancas FGV e SEBRASP. Vamos embora. Agora vamos começar a questão 3, né? Olhando aqui, estou até atualizando aqui para ver se vocês responderam mais gente respondeu. Vamos embora. Questão 3. Ó, é uma questão que eu não vou explicar muito, porque porque eu já estou vendo aqui que 90% das pessoas acertaram essa questão, ou seja, essa é uma questão de vó, não é? Eu entendo assim, tá? Vamos embora? A reforma sanitária brasileira, gestada desde a década de 70, perceba aí que a banca ela não diz 72, 73, 75, 76. Geralmente as bancas, quando vão falar sobre datas, elas colocam as décadas, tá? Ok? E principalmente quando a reforma sanitária brasileira, década de 70. Início, meio, fim, enfim, década de 70. E consolidada na década de 80, desenvolveu-se em meio a disputas entre diferentes atores sociais, políticos e econômicos, tá? Principalmente os econômicos que estavam pressionando para que o SUS nunca existisse, né? Havia a perspectiva de que a reorganização da sociedade, após o fim do período autoritário, poderia abrir caminho para que se erigisse a saúde pública sobre novas bases, que foi o que aconteceu, tá? Considerando os atores envolvidos nesse processo de reforma, ele quer saber os atores envolvidos na reforma, cabe destacar o papel desempenhado por quem? A. Pelas grandes instituições hospitalares privadas, falso, né, minha gente? Essas instituições, grandes instituições hospitalares privadas, foram contra, né? Assim, elas não contribuíram com o processo de reforma sanitária, muito pelo contrário, né? O que eles queriam é que o SUS não vingasse, ok? Então, super falsa. Quer assumir a liderança política do processo de unificação dos sistemas de saúde existentes? Mais falso ainda. Letra B. Setores empresariais e financeiros? Falso. A gente tem que entender. Toda vez que a gente for falar sobre reforma sanitária brasileira, que ela nasce da base, da população, sabe? Ela vem da periferia, ela vem dos movimentos sociais, ela vem dos movimentos intelectuais da época. Ok, minha gente? Então, setores empresariais e financeiros, falso. Eram os setores que estavam detonando tudo, que não queria, né, que essa reforma acontecesse, que defenderam o financiamento integral do novo sistema público. Ai, pelo amor de Deus, falso, né? Letra C, por movimentos sociais, aí tá mais perto, né? Vamos ver o resto. Que articularam propostas voltadas à universalização do acesso e à democratização das políticas públicas de saúde. Justamente isso. Esse, quando a gente fala de atores, né, vinculados à reforma sanitária brasileira, nós estamos falando dos movimentos sociais, ok? Essa é a nossa alternativa sem sombra de dúvida. Letra D, por corporações médicas tradicionais. Falso, tá, minha gente? Porque a gente está falando de médicos tradicionais. Existiam algumas entidades médicas que participaram, sim, do movimento da reforma sanitária, que dizia CEPAIN, tá? Mas quando a gente fala de corporações médicas tradicionais, super falso, que colaboraram à frente da formulação da política e de descentralização e regionalização. A medicina tradicional queria o quê? Dinheiro, né? E aí um sistema público e único de saúde, né, iria levar uma parte dos clientes deles. Então, não vai, né? Não vai por aí. Letra E, por setores do regime militar, pelo amor de Deus. Se o regime militar quisesse um sistema único, centralizado, público, etc., eles teriam feito, né, no tempo em que eles passaram no poder. Então, não tem sentido também. Que buscavam garantir a expansão de serviços públicos e, inclusive, lê-se, tá? Isso pode cair na tua prova. Regime militar foi justamente um período onde houve o maior endividamento da nossa história, porque o regime, né, os representantes do regime solicitaram muitos dinheiros de fora, empréstimos internacionais, para poder fomentar a construção de hospitais privados.
de grandes hospitais, ok? Então, com o regime militar, houve a expansão do modo hospitalocêntrico e do setor privado, ok? Nada do público. Essa daí, show, né? Ok? Tranquilo, né, minha gente? Vamos embora? Quarta questão, eu nem trouxe quadro nessa, tá? Porque essa daí eu vi que 90% acertou, então tá tranquilo. Questão 4, me diga aí se tá tudo ok, vão me dizendo. Vão. Tudo ok. Ó, questão 4. Vamos ver como foi essa questão aqui? Na questão 4 foi boa a média, né? 71% de acerto. E teve uma gama aí de quase 20% que foi em outra alternativa. Vamos ver o que é. Vamos ver o que aconteceu. Mas eu entendo também. Porque você tinha que ler e reler essa primeira assertiva aí. Mas vamos lá. Considerando os fatores determinantes para a reforma sanitária brasileira, quem nos diz é a FGV, logo, quem for fazer a FGV, dentro do histórico, prestem atenção em relação à reforma sanitária. Essas questões eu trouxe questões mais recentes, mas lembrando que a FGV ela não faz muitas questões na área da saúde, tá? A Sebrasp e CESP também não. Então, a gente já vê qual é a tendência dela. Então, reforma sanitária pode ser questionada na tua prova, tá? Quem tiver com o áudio ligado, desliga, por favor. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Quem tiver com o áudio ligado, por favor, desligar. Deixa eu não consigo desligar daqui, tá? Item 1. A crise do modelo previdenciário centralizado associada à expansão da assistência privada. Veja o que o item 1 está dizendo. Houve uma crise do modelo previdenciário centralizado. Associada a essa crise, a expansão da assistência privada. Articulou-se a formulação de uma crítica baseada na medicina social e na análise histórico-estrutural da sociedade. Veja, é uma questão que você precisa ler em partes, senão você faz uma lambança e você não vai entender. E foi aí, né, que muita gente errou. Ok? Vamos entender historicamente. Há sim uma crise no modelo previdenciário. E que crise foi essa? Essa crise desse modelo era uma crise que só quem tinha acesso a alguns benefícios eram as pessoas que estavam vinculados, ou que pagavam a previdência, que estavam vinculados ao mercado de trabalho. E a assistência era centralizada nessas pessoas. Nosso país estava em pleno desenvolvimento, aliás, tinha muita gente, estava crescendo e tinha a maioria da população excluída. Então, isso já gera uma crise, um descontentamento. Associada a isso, a essa crise, existe uma expansão da assistência privada que ocorre especificamente ali já no início do governo militar, né, década de 60, né, e a gente já vai para a década de 70, que é quando começa o movimento da reforma sanitária. Então, veja, existe essa crise nesse modelo previdenciário centralizado associada à expansão da assistência privada, ok? Isso estava acontecendo concomitantemente. O setor privado avançando e o setor previdenciário entrando em crise. Aí, o que foi que aconteceu? Articulou-se a formulação de uma crítica baseada na medicina social, né? É um novo tipo de fazer da medicina que articula a sociedade, a saúde da população, vinculada à saúde coletiva e etc. E na análise histórico-estrutural da sociedade. E quem fez esse movimento foi a reforma sanitária brasileira, que tem um braço intelectual importantíssimo, ok? Beleza? Então, essa alternativa, ela está correta. Ela precisa de um tempo para depurar e analisar, mas ela está correta, porque era esse o movimento. Crise de um lado, expansão da assistência médica de outro, e aí a população se mobilizou. Poxa, agora a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente se atola todinho. E a coisa foi a reforma sanitária brasileira. Ou seja, isso motivou para que esses modelos sofressem críticas desses movimentos, uma crítica calcada na medicina social e numa análise histórico-estrutural da nossa sociedade. Ou seja, não dava mais para seguir desse jeito. E foi isso que motivou a reforma sanitária brasileira,
resposta, aliás, assertiva verdadeira, ok? Segundo item, me diga aí se vocês estão entendendo, tá? Segundo item, a reforma sanitária estruturou-se a partir da adoção da teoria funcionalista do Estado, orientada pela racionalização administrativa e pela busca de equilíbrio institucional no setor saúde. Ó, minha gente, a reforma administrativa não teve nada de racionalização administrativa, ao contrário. A reforma sanitária brasileira, ela foi radical. Ela queria radicalizar. Ela queria transformar não só o setor saúde ou administrativo, ela queria transformar nossa sociedade, o jeito que a gente vivia, sabe? Então, assim, era uma reforma estrutural da sociedade. Que, inclusive, olha o bizu de prova. A banca vai querer que você acredite que a reforma sanitária brasileira ela foi criada para transformar a saúde. Falso. Ela foi criada para transformar nossa sociedade. Não é isso que a gente quer. A gente quer mudanças profundas nas políticas sociais, nas políticas de saúde, no transporte, na habitação. Era isso que a reforma queria. Na política mesmo brasileira, era tudo isso. Só que o maior impacto da reforma foi no campo da saúde, mas ela não se restringia à saúde. Então, dizer que a reforma sanitária adotava uma teoria funcionalista do Estado, orientada pela racionalização administrativa, ela não queria racionalizar era nada, ela queria mudar tudo, tá? Alternativa falsa, tá bom? Deixa eu ver, e aí no final, a gente tem o último item como verdadeiro, né? A abertura política da década de 70, combinada à reorganização dos dos movimentos sociais, favoreceu a consolidação de um projeto que relacionava saúde, democracia e transformação das estruturas sociais, que eram as ideias da reforma sanitária brasileira da década de 70. Questão, item verdadeiro. Ok, minha gente, beleza. 70% acertou. E tá de parabéns, tá? Porque esse primeiro item é um item difícil, é um item que exige análise, tá bom? E eu espero que vocês, a partir dessa análise que a gente fez hoje, não errem mais. Combinado assim? Ficou claro? Deu para entender? Me contem aí nos comentários, tá? Às vezes eu sou bem enfático, né? Porque eu gosto desse movimento da reforma sanitária, acho ótimo. E cai muito em prova, tá? Cadê vocês? Me deem aí o feedback. Tá ok? Posso continuar? Tem alguma dúvida? Me responda no chat. Pode continuar, vamos embora. Ó, aqui eu trago um quadro. Laura está dizendo que tá adorando a aula, né? E eu também fico muito empolgado, né? Tem um quadro que eu estou trazendo para vocês, basicamente isso que eu disse, tá? Não vou ler, mas é isso, sim. Ok? Vamos embora. Senão a gente não sai daqui mais. Se eu for entrar para explicar esse quadro, acabou-se. Questão 5. Vamos até as 22 horas. Ave Maria, meu Deus. Pelo amor de Deus, jamais, viu? Questão 5. Aí vamos falar sobre o INPS. Essas você já sabe. Deixa eu olhar como foi a questão 5. Ó, questão 5, 57% das pessoas acertaram, né? E aí houve uma, assim, letra, e outras letras também receberam algumas porcentagens. Vamos lá ver o que foi que aconteceu, tá? O INPS, criado em 1966, já ali, né, no regime militar, mediante a fusão dos institutos de aposentadorias e pensões, a gente já sabe, CAPS, CAPS, IAPS, IAPS e INPS. Tá? Então, o INPS ele vem da fusão, né, dos IAPs ou dos IAPs, tá bom? Tinha como objetivo o INPS unificar a gestão dos serviços previdenciários no Brasil. Sobre o INPS, assinala a alternativa correta. Vamos lá? Ampliou a capacidade de ação do Ministério da Saúde, tá, minha gente? Ó, alguém respondeu essa? Não. Também é falso, tá bom? O Ministério da Saúde não foi ampliado em relação às suas capacidades pelo INPS. Inclusive, o INPS estava mais preocupado com a ampliação aí
o Estado retirou dinheiro do INPS para poder financiar a privatização, né, o setor privado. Então, o Estado não estava nem aí de pegar esse dinheiro, né, e aumentar e ampliar a capacidade para o Ministério da Saúde. Zero, né? Zero possibilidade. Ok? Letra B. Aumentou a participação do setor saúde no orçamento total da União. Olha, o INPS aumenta a participação do setor saúde no orçamento da União. Ó, minha gente, o INPS, ele não, vou dizer de novo, ele não tinha compromisso nenhum com essa questão orçamentária da União. Ele aumentou o orçamento, na verdade, o Estado pega o dinheiro do INPS e vai investir em que setor? Privado, né, minha gente? Não da União, que se for para a União, é público, né? Ele vai investir no setor privado, indústria, exatamente, ok? Indústrias, principalmente hospitais e etc, né? Ok? Beleza? Então, algumas pessoas eu vi aqui que responderam essa alternativa. Falso. Letra C. Priorizou a contratação de serviços privados para o atendimento de seus beneficiários. Essa é a mais coerente em relação a isso. E não só foi em relação ao atendimento dos próprios beneficiários. O Estado pega esse dinheiro e vai investir. Tá bom? E, inclusive, investe muito e pesadamente em hospitais. Claro, hospitais privados que também serviam para atender os beneficiários do INPS. Entenderam a lógica? O Estado diz assim: olha, eu vou pegar esse dinheiro, vou construir hospital para atender o povo do INPS. Olha como o Estado é bom, né? Depois todo mundo se lascou. Por quê? Porque vem aí os atendimentos que não são só para as pessoas do INPS, é para lucrar mesmo, tá? A questão do setor privado, beleza? Letra D, institui o modelo de gestão tripartita e garantir nos usuários a representação do processo decisório. Falso. A gente acabou de ver, oitava conferência, primeira Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que houve a participação do usuário. E em 1988, com a Constituição Federal, né, é que a gente vê, né, a importância do usuário, mas ele só foi, né, eu vou dizer assim, incluído a partir da Lei 8080, da Lei 8.142, enfim, tá? Ele foi incluído bem depois, não nesse período do INPS de 1966, ok? Letra E, instituiu o modelo de remuneração por unidade de serviço, tornando mais efetivo o planejamento dos serviços, isso não tem a ver com o INPS. Beleza? Ok? Deixa eu ver se eu trouxe um quadro. Ah, tá aqui. Ok. E aqui, minha gente, depois vocês dão uma olhada, tá? Se não dá tempo nessa aula, eu vou mandar para vocês isso nos grupos. Olhem aí esse item, o último item, em relação às questões das remunerações por unidade, tá? Se tua prova for mais discursiva, mais crítica, é importante, tá bom? Ok? Porque nessas remunerações, principalmente no INPS, ele fazia um pagamento por procedimento. E aí estimulava muita fraude, desvio de dinheiro, de exames, internações desnecessárias, enfim. Houve uma roubada, enfim, era roubo, né? Era desvio de dinheiro, aconteceu muito nesse período, né? Um período que veio muito dinheiro, mas é um período também que houve essa questão da industrialização da doença e a partir disso a retirada de muito dinheiro, tá bom? Ok? Beleza. As questões da FGV, o que é que vocês acharam, minha gente? Me digam aí. Média, alta, baixa, complexidade. O que é que vocês acham? Gostou? Gigi gostou, olha, tá vendo? Média. Tudo bem, Cícera? Eu também. Eu disse Cícera, mas também Maria, né? Não sei se você é de Cícera. Achei que é média, achei média, porque tem casca. Não, eu não acho a FGV com casca, eu acho a FGV com muita reflexão. E que você precisa estar atento, né? Você precisa ter muito domínio, tá?
para poder responder, ok? É exatamente isso, exato. Vamos embora? Agora, questões da Sebrasp. Mas eu não vou fazer Sebrasp, mas fica. Por quê? Porque também é uma banca que tem esse perfil bastante compreensível. É. Ó, tem muita gente, inclusive, que está estudando comigo a primeira vez, está estudando esse assunto a primeira vez. Muita calma nessa hora, tá? São questões que a gente precisa de ver, rever, ler, reler. Não é assim de uma hora para outra, tá bom? Vamos para a questão 6, sem perder tempo. CESP, SEBRASP. Ó, CESP, SEBRASP geralmente faz aquela prova, né? Verdadeiro ou falso, uma errada anula uma certa. Basicamente é isso. Mas nem todas as provas, tá? Inclusive eu peguei essa prova, essa questão, acho que é 2024, tá? Onde ela fez múltipla escolha. Tá bom? Vamos lá? Acerca das políticas públicas. Não, deixa eu ver aqui. 81% das pessoas, né, acertaram. Foi legal. 81%, foi muito bom, tá? Acerca das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale a opção correta. Letra A. Políticas públicas de saúde são formas de intervenção do governo em problemas que interferem na saúde das pessoas e, portanto, na economia. A política de saúde de uma época reflete o momento histórico em que ela é elaborada. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde deveria ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade. Ó, eu tô falando, deixa eu ir explicando é melhor, porque vocês já sabem, né? Vocês já sabem a resposta? Quem respondeu? Vamos lá. Letra A, né? Políticas públicas de saúde. Está errado, né? Políticas públicas de saúde, né? As políticas públicas de saúde são formas de intervenção de governo em problemas que interferem na saúde das pessoas. Sim, a gente pode considerar isso. Portanto, na economia. Veja, é, o nível econômico da sociedade expressa o nível de saúde. A gente entende isso. Mas quando ela diz assim que e a interferência a saúde, ela também interfere na economia. Eu até entendo, mas a grande questão e a sacada da Sebrasp aqui é justamente fazer com que você entenda que as pessoas estão cuidando da saúde não para o fomento da economia. Então, entende? Porque quando ela diz, e, portanto, na economia, fica muito tendencioso eu dizer que eu estou cuidando da saúde para fortalecer a economia. Aí a gente entra na década, no início do século passado, onde se fazia isso, cuidava das pessoas com essa perspectiva da economia, tá, minha gente? Deu para entender qual é a sacada? Essa questão poderia até gerar dúvida, tá? Mas a banca, ela faz justamente isso, ela traz uma forma assim, um conceito reducionista, tá bom? Da saúde. O governo, a política pública, né, de saúde tende a cuidar da saúde das pessoas, não é pensando na economia, mas é pensando na qualidade de vida, no bem-estar da sociedade. Veja, Fábio, mas espera aí. Vamos lá, tá? Não é esse o fio da meada. Ok, minha gente? Beleza, deu para entender, né? Já a alternativa B, a política de saúde de uma época reflete o momento histórico que ela é elaborada. Beleza. Inclusive, quando a gente vai olhar para a história do Brasil, dependendo de quem estava governando, da industrialização e etc., daquele momento histórico, a gente vai vendo como a política ela vai ganhando novas formas e contornos. Então, a gente vincula, assim, o momento histórico e a política de saúde, o desenvolvimento dela ou não. A grande questão dessa alternativa é a segunda afirmação. No Brasil, durante a Primeira República, defendia-se que a saúde devia ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade. Olha, minha gente, pelo amor de Deus, tá? A gente até entende que por muito tempo, até a nossa Constituição Federal, tem essa questão da caridade muito grande, mas ninguém defendia, tá? De que a gente precisava. Destinar a saúde apenas à caridade, tá? Inclusive, a gente tinha alguns modelos, né? O modelo campanhista, né? Lembra como era feita a saúde pública naquela época, né? No início do século passado.
Ok, minha gente? Então não tinha essa defesa de que a saúde deveria ficar a cargo de instituições religiosas e de caridade. Essa nunca foi a intenção. A questão que ficava eram os que sobravam, né? Principalmente naquele tempo. Aí veio as CAPES, os IAPES, e etc, e etc. Então quem estava desvinculado do mercado de trabalho ia para a caridade, não tinha condições ou do mercado de trabalho formal, né, que a gente disse, porque até os informais também ficavam como os para a caridade, tá? Mas ninguém defendia essa ideia, tá bom? Letra C, a Constituição Federal de 1988 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais. Olha que coisa legal. Ela vincula, e eu já disse para vocês, para quem assistiu minha aula, né, lá na plataforma, lembre-se do aspecto econômico e quanto é importante. Muita gente coloca essa alternativa como falsa, porque vê o termo ali econômico, mas não é. Tá do mesmo jeito que tá lá. A Constituição Federal de 88 vincula a situação de saúde às políticas econômicas e sociais, porque a saúde depende muito dessa questão econômica e social, das políticas econômicas e sociais. Recuperando o novo conceito, que aí é um conceito ampliado, né, de saúde, apresentado no relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa questão está redondamente correta, tá bom? Primeiro, ela traz o conceito ampliado de saúde, que é justamente, né, a gente olhar para as políticas macroeconômicas, sociais e etc., né, ou microeconômicas também, são políticas econômicas, e o novo conceito de saúde, que é aquele conceito que o relatório traz da 8ª conferência. A 8ª conferência traz um conceito de saúde, que é esse conceito ampliado. Essa questão está correta, ok? Letra D. A crise sanitária que ocorreu na virada do século XIX para o XX e desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde pública, acometeu o interior do país. Veja, tem muita coisa certa aqui nessa questão, né? O que é que a gente vai entender? Existe uma crise sanitária que ocorreu justamente nesse período de industrialização, tá? E desencadeou as primeiras grandes iniciativas de saúde. Lembre aí da revolta da vacina. Mas vocês sabem onde ocorreu a revolta da vacina? Alguém sabe? Aqui. Onde ocorreu a revolta da vacina? Alguém sabe? Foi no interior, acometendo o interior do país. Foi no interior ou não foi? A revolta da vacina. E aí? Exato. Laura está respondendo. Rio de Janeiro e foi na capital. Não foi no interior. O que está errado aí é isso. Essa última parte. Acometeu o interior do país. Não acometeu porque o interior estava esquecido, ninguém sabia lá, queria nem saber do interior. As pessoas queriam saber daquela parte ali, né, onde os navios chegavam, né, enfim, com os produtos externos e também que os navios levavam os nossos produtos para comercialização. Era isso. Então, a partir daí, teve essa crise sanitária, sim, teve um monte de epidemia, né? Teve a revolta da vacina, né? Enfim. E eu acho que numa próxima aula de história eu vou trazer revolta da vacina para a gente discutir um pouco, que é importante. Agora não, tá? Mas houve tudo isso, mas não foi no interior. O erro foi aqui, ok? Na década de 30 do século XX, as ações de saúde pública realizadas no país ampliaram-se a ponto de existir uma estrutura administrativa própria, o que culminou com a criação do Ministério da Saúde. Olha, minha gente, alguém sabe o ano de criação do Ministério da Saúde? Se não sabe o ano, é porque não não assistiu minha aula, tá? Alguém sabe, minha gente? Tudo bem, Laura? Muito bem, que eu não sei quem está ali. Gigi está ali. Isso, porque minha gente é um martelo demais isso. Então, se você sabe a data de criação, essa alternativa está errada. Olha, na década de 30, criação em 1953. Claro, está errada também por outros motivos, mas se você já sabe o ano de criação do Ministério da Saúde, você já sabe que essa alternativa está completamente errada. Beleza? Ok? Bom, aqui está a explicação, tá?
Eu não sei se vai dar tempo, viu? Eu vou responder essa. Vocês ainda topam entrar em uma outra para a gente poder terminar? Duas últimas questões? Acho que dá tempo de eu ver a sétima, tá? Deixa eu olhar aqui. A sétima questão, 81%. Foi ótimo de acerto, foi perfeito, né? Acerca da trajetória histórica do SUS, de sua estrutura e de sua organização, julguem os itens que se seguem. A Constituição Federal de 1967 já previu o direito à saúde universal. Socorro! Eu vi pessoas que disseram que isso é certo, tá? Não vai dizer mais, tá bom? Errado. Ó, saúde enquanto direito universal e gratuita só a partir da Constituição de 1988. Repita isso várias vezes. Saúde universal e gratuita só a partir da 1988. Ok? Aí ele diz assim, mas somente a Constituição de 88 impôs a criação do SUS para a garantia de tal direito no país. Olha, começa em 1967 com todos aqueles princípios e só em 88 é que é efetiva. Falso, tá bom? Começa a ser efetiva em 1988 na Constituição. Ok, minha gente? E aqui eu trago um quadro que é um quadro assim, um paralelo entre a Constituição de 1967, que é a Constituição lá do regime militar, e vocês sabem qual é a característica do regime militar na saúde, não sabe? Tem nada de gratuito e universal, né? Teve muitos empréstimos recebidos e aí um endividamento do país, retirada de dinheiro do INAMPS para o fomento da industrialização, para um fomento dos hospitais privados e etc, etc, etc. Entenderam, minha gente? Beleza, né? Então, Constituição de 67 era meritocrática, era contributivo, só tinha acesso quem contribuía, era restrita à saúde, e aí nós temos aí o INPS, depois o INAMPS, né? Trabalhadores informais, ou desempregados, indigentes, dependiam das caridades da Santa Casa. Toda aquela mazela de exclusão tá lá em 1967 e só a partir da nossa Constituição Cidadã de 88, que vem Sistema Único de Saúde, universal e igualitário para todas as pessoas, a criação do SUS e a saúde sendo o direito de todos e o dever do Estado, tá bom? Ó, minha gente, eu tenho 7 questões, mas eu tô tão atropelado, preciso tomar uma água, né? E voltar já já. Pode ser? E a gente resolve as duas últimas questões e vai embora. Prometo que a próxima aula vai ser super tranquila, tá bom? Um cheiro e quem puder chegar, chega, tá bom? Tchau, tchau. Volto já.